Eu sou o Leandro Rodrigo, corretor da Patrão Imóveis aqui de São Bernardo do Campo, e hoje eu convidei a Natália Gama, uma das sócias da 520 Créditos, para bater um papo com a gente aqui sobre financiamento imobiliário. Ela é quem manja tudo. E Natália, primeiro, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E se apresenta um pouco, fala um pouco do seu trabalho na Soluções em Créditos, não só imobiliários, de uma maneira geral. Legal, né? Bom, primeiramente, Leandro, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz. Eu acho que crédito é um assunto muito importante que a maioria das pessoas não gosta muito de falar ou às vezes tem realmente um conhecimento muito raso. Uhum. Tem um mercado que muitas vezes acaba vendendo crédito errado, então eu acho que é super importante ter um espaço para poder falar sobre. E a 520, na verdade, tem esse papel não só de fazer a intermediação de créditos, né? A gente faz hoje, né, o financiamento imobiliário, que é Uhum. nosso carro-chefe, mas a gente tem outros créditos também, como consórcios, consignados, empréstimos pessoais, empréstimo para PJ, créditos com garantia. E o mais importante de tudo é que não é simplesmente uma intermediadora, né? A gente hoje faz um trabalho muito de entender o que o cliente precisa, buscar o melhor crédito para ele Legal. e dar toda a informação de forma mais transparente possível para esse cliente não chegar lá na frente e se arrepender ou ter uma surpresa Sim, muito sim. amarga, né? Então, acho que é o mais importante. Não, legal. Bom, eu te convidei aqui hoje porque, como na função de corretor de imóveis, diariamente eu tenho algumas dúvidas de clientes. E aí eu trouxe algumas aqui para você tentar ajudar Legal. nessas dúvidas, tá bom? Maravilha. Bom, Vamos lá. a primeira de todas é a que eu mais escuto, né? O que que eu preciso ter, o que que eu preciso de documentação para conseguir financiar um imóvel? Legal. Bom, as documentações básicas, documentos pessoais, né, RG, CPF, certidão de casamento ou nascimento, isso é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas chegam e falam, mas eu não sei onde é que está minha certidão de casamento, certidão de nascimento, mas muitas vezes alguns bancos acabam exigindo esse documento para realmente fazer uma análise, e comprovações de renda, né? Sim, Hoje em dia existem alguns tipos de comprovação de renda, né, e de acordo com os bancos, tem determinadas, comprovações que são aceitas e outras não, né. Então, por exemplo, a maioria das pessoas acaba sempre perguntando: "Ah, precisa do imposto de renda?". muita gente pergunta isso. Muita gente, muita gente. Então, isso acaba às vezes sendo um problema para quem é autônomo ou às vezes o empresário, né, que está começando ali. Então, o imposto de renda, ele é realmente uma parte importante na hora da comprovação de renda, porém, alguns bancos, quando a pessoa já é correntista há alguns anos, né, ela tem uma certa recorrência ali de entradas. Então, o banco ele acaba, muitas vezes entendendo que aquela pessoa tem aquela renda ali Sim, e, consequentemente, às vezes a gente vai subir um processo e só no cadastro aquele cliente já aprova. Isso legal. também por perfil, né, enfim. Eh, e tem as outras variações, a gente tem aí parte de holerite, extrato bancário, né, então tudo isso acaba ajudando e, assim, quanto mais formalizado, né, a renda do cliente, mais fácil acaba sendo a aprovação. Sim, legal. Você comentou dessa questão do relacionamento com o banco, mas isso é exigido ou eu posso financiar num banco que eu não tenha relacionamento? Existe sim a possibilidade, às vezes, da pessoa não ser correntista daquele banco e poder fazer uma análise, né, mas existem bancos que eles pedem que realmente a pessoa já Tem um tenha já relacionamento. a conta, pelo menos, inclusive, a gente tem que colocar já em sistema, por exemplo, o número da agência e da conta, Entendi, senão nem vai. entendi. Então é importante essa questão do criar um relacionamento com o banco. Isso acaba ajudando bastante. E óbvio, um relacionamento positivo, né, porque tem gente, às vezes, ali que não tem um histórico muito legal, né. É, já que você comentou essa questão, a pessoa que tem alguma restrição no CPF, acabou atrasando alguma conta, isso atrapalha, e proíbe que a pessoa financie ou não? Dá Le para fazer? Muito boa pergunta. Tem um banco estatal que, se realmente a pessoa tem qualquer tipo de restrição, acaba barrando e não dá para Entendi. seguir, né. Agora, por exemplo, dentre os bancos privados, a gente já pegou muitos casos, às vezes, que a pessoa tinha uma pequena restrição,
né? Obviamente, eu vou financiar um imóvel, eu quero financiar 500 mil, e aí tem uma dívida lá de 50 mil, esquece, não Não vai vai ter dar, né? como. Mas, às vezes, acaba sendo uma restrição, né, baixa, né, pensando até nessa proporção. Às vezes, a pessoa tem ali uma restrição que está em R$ 400. E pelo relacionamento, o banco viu, é uma pessoa que é uma boa pagadora, mas, às vezes, aqueles R$ 400 até foi indevido. Então, a gente vê que tem alguns casos que acaba passando sem problema nenhum. O único tipo de restrição, realmente, que acaba sendo um impeditivo são restrições relacionadas aí ao próprio produto, né? Ou seja, crédito. Então, quando a pessoa já teve algum problema de crédito, Não tem como. aí fica bastante complicado. E um outro problema também, às vezes, é a questão de imposto. Quando a pessoa está devendo imposto, aí também, né? Qualquer banco, ele acaba fechando a porta. Não, perfeito. Legal. Uma outra pergunta que eu escuto bastante é entrada. É preciso de entrada? Quanto que eu preciso de dar entrada? Tem banco que exige mais, exige menos? Como funciona? Uma boa pergunta também, porque a gente tem hoje 2 cenários, né, Leandro? Até você trabalha com as 2 coisas. Tem o pessoal que compra o imóvel na planta, Uhum. né? E aí sempre tem, né, a questão de, é um tipo de compra que você pode, querendo ou não, parcelar a sua A entrada, entrada, né? direto com a construtora, né? Isso, exatamente. Então, esse é um caso, por Uhum. exemplo, mas os bancos normalmente eles vão financiar de 70% até, no máximo, 90%. 90%. Isso de acordo com o relacionamento também, né? Então, a pessoa ela acaba tendo ali que ter de 10% a 30%. A gente sempre fala, o mais seguro realmente é pensar o quê? Tenha 20% de entrada. Isso pensando... Que é o mais fácil. Isso pensando atualmente, né? A gente já Aham. teve períodos aí que foi um pouquinho mais de entrada, tudo depende também de economia. Sim. Não, legal. Natália, existe alguma relação de acordo com a renda que eu tenho com o valor do imóvel que eu possa financiar? Ou não tem uma relação? É sempre mediante uma análise que vocês fazem essa prospecção com o cliente? Legal. Tem sim uma relação e um fator que hoje acaba impactando bastante é a taxa de juros, né? Então, a gente estava até conversando anteriormente, no ano passado, por exemplo, até basicamente junho, a gente teve aí uma taxa de juros, assim, inédita, Muito baixa, né? maravilhosa. Tinha taxas aí de 6,7, 6,99 ao ano, Sim. baixíssima, né? E, consequentemente, isso fazia que a parcela ficasse menor, Muito mais atrativa. mais atrativa, mais crédito. Então, assim, isso é um fator que impacta bastante, porque hoje a gente vê o quê? As taxas estão variando aí de 8,60 a 9,99. Uma pessoa que tem uma renda, por exemplo, de R$ 10.000, normalmente ela pode comprometer 30% dessa renda com uma parcela. Entendi. Pode chegar, dependendo do banco, até 45%. Mas pensando aí nos 30%, uma pessoa que tem R$ 10.000, ela poderia chegar a financiar aí, cerca de 280 mil, né, de crédito para dar esses 3 mil de parcela. Entendi. Coisa que, se a gente comparar ao ano passado, uma pessoa que tinha essa mesma renda poderia comprometer esses mesmos R$ 3.000, por causa da taxa de juros estar mais baixa, ela poderia chegar aí a praticamente 350 mil de crédito. Então, uma diferença... Então faz relação com a taxa atual no momento que a pessoa está querendo financiar aquele imóvel. Perfeito, exatamente. Então, tem muito essa correlação também. Então, o ideal seria a pessoa te consultar, né? Você que é especialista, e fazer uma análise, né? Exatamente. A pessoa pode já consultar 520. A gente, aliás, não tem nenhum tipo de compromisso. A gente faz toda essa análise sem nenhum tipo de compromisso para ajudar realmente a entender qual que é o melhor perfil. E até para vocês também é muito melhor chegar um cliente ali que ele sabe e... Quanto que ele pode investir no imóvel. Né? Exatamente. Acho que é um dos maiores problemas que a gente vê com os corretores. Verdade. Eu vou deixar no link aqui, abaixo do vídeo, o contato para você falar com a Natália. Tá bom? Perfeito. Natália, outra pergunta que eu escuto bastante é a questão do FGTS. Existe alguma regra para você usar FGTS? Todo mundo pode usar? Como é que funciona? Legal. Tem algumas regras, né, do FGTS, mas as principais, né, é que a pessoa ela tenha pelo menos 36 meses de registro em carteira. Não precisa ser uma sequência, não precisa ser 3 anos direto, não. Pode ser, 6 meses em um trabalho, Pode um ser ano no e meio. total. Né? Isso, exatamente. Somando e dando os 36 meses, tá ok para poder utilizar. Outra questão também é essa pessoa ela tem que comprovar algum vínculo com aquela cidade que ela vai comprar o imóvel, né? Ou seja, Entendi. vínculo de moradia,
às vezes ela tem ali ela está alugando uma casa já há mais de um ano, né? Ou vínculo de trabalho, ou naquela mesma cidade, ou pode ser uma cidade vizinha. Aí não tem problema. E também, né, ela só tem que tomar cuidado se ela já tiver um outro imóvel, né? Esse outro imóvel tem que estar ou numa outra cidade, ou também não pode estar numa cidade vizinha para ela poder Não pode utilizar. ser na mesma cidade, senão o órgão do governo bloqueia essa questão do FGTS. Bloqueia, exatamente, exatamente. A partir do momento que ela não cumpre, né, alguma dessas regras, e tem algumas outras também, né, que é bem extenso, são 86 páginas de FGTS. A partir desse momento, a Caixa hoje, né, que faz a administração do FGTS, ela automaticamente ela não vai deixar que esse recurso seja liberado. Liberado, exatamente. Bom, legal, bom saber. Estou tendo uma aula. Ainda falando sobre a questão do financiamento, qual que é o prazo máximo que você consegue financiar um imóvel? Existe um limite que os bancos estipulam para que seja financiado ou não? Esse é em aberto? Legal. Hoje o prazo máximo é de 420 meses, né? O total de 35 anos. A maioria dos bancos trabalha já com esse prazo. E tem só uma observação, que é o quê? De acordo com a idade da pessoa também. Entendi. Então, assim, a última parcela desse financiamento tem que ser quando a pessoa estiver com 80 anos. Então, se a pessoa ali estiver financiando o imóvel com 60 anos, ela automaticamente só vai poder ficar num prazo de 20 anos de financiamento. Né? Então, esse é o limite ali dos bancos. E são todos os bancos aplicam essa regra? Exatamente, exatamente. Todos os bancos acabam aplicando. Não acaba sendo até uma questão da parte financeira, é muito mais da parte de seguro. Né? Então, os seguros também eles já começam a olhar ali determinadas idades e falar, poxa, é muito arriscado, né? Para poder cobrir. Entendi. Legal. Essa questão do financiamento ser muito longo, existe uma maneira de você encurtar esse prazo, que é a tal da amortização, é isso mesmo? Uhum. Como é que você pratica, no caso o cliente, como é que ele consegue praticar essa amortização? Legal. Ele tem, na verdade, duas formas, né, de fazer. Uma com o próprio FGTS. Então, a partir do momento que ele tem ali um saldo de FGTS, ele pode amortizar. E aí, depois, ele tem que esperar 2 anos para fazer novas amortizações, né? E também com o recurso próprio, né? Então, a pessoa tem ali, recebeu algum tipo de valor, algum tipo de bonificação e etc. Ela pode deixar aquele recurso ali em conta, né? E aí entra em contato com o banco para poder amortizar. Isso é muito interessante porque, querendo ou não, você tira um juros considerável, né? E hoje tem já um estudo, apesar de chegar a 35 anos, a média que os brasileiros fazem a quitação dos financiamentos deles é de 16 anos. Nossa. Então, assim... Uma bela redução. Uma ótima redução, né? Então, é um período aí... Né, o pessoal sempre fica assustado, né? Fala assim, vou entrar numa dívida... De 35 anos, Exatamente. Né? Nem sei como é que eu vou estar daqui no futuro. Exatamente, uma dívida minha vida inteira, né? Só que a maioria dos brasileiros realmente acaba fazendo essa redução, né? Até porque, enfim, há alguns modelos aí acaba que a parcela cai e fica muito mais fácil. E a pessoa acaba quitando muito antes e consegue até comprar um novo imóvel. Com certeza, com certeza. A gente tem muitos casos que o pessoal quita antes e uma coisa também que é muito interessante. As pessoas às vezes pensam assim, eu preciso quitar o meu financiamento para eu poder vender o meu imóvel. Não precisa. Uhum. Então, isso é uma operação que a gente tem feito bastante ultimamente, que às vezes a pessoa ela tem o financiamento ali em andamento, mas mesmo assim ela quer vender. Então, mesmo se a outra pessoa for financiar, é possível também. É possível financiar, então, um imóvel que já está financiado. Sim, sim. O que não acontece, que a maioria das pessoas acha que é possível, é que, vamos supor, o Leandro está vendendo o imóvel dele, está financiado, eu quero comprar o imóvel do Leandro. E aí, eu falo pro Leandro, transfere sua dívida para mim, né? Transfere do seu nome pro meu. Isso não tem como. Essa é uma pergunta que eu escuto bastante também. Se é possível transmitir o financiamento e aí a pessoa só paga... que uma já pagou no começo e assume as dívidas, isso não é possível, então? Não tem como, não tem como. Seria bem interessante, né? Mas o processo acaba sendo que, nessa situação ainda, eu teria que fazer uma aprovação no meu nome, né? E aí o meu banco vai quitar o saldo que tem ali na conta do Leandro.
Assim, e tem muita gente, às vezes, que se mete em confusão, principalmente quando a pessoa não tem um corretor, né? Sim. E, vou comprar o imóvel e o fulano vai passar para mim a dívida dele, num contratinho ali de De gaveta, gaveta. etc. Isso dá uma dor de cabeça, porque isso não existe, né? E vai dar problema O que depois. você comentou, a gente encontra muito no mercado a pessoa que fala, não, eu comprei um imóvel e tal, mas você registrou, fez a escritura, fez a matrícula, a pessoa regala os olhos assim, não, eu tenho um contrato aqui. E a pessoa nem sabe se aquilo ali é válido ou não realmente. Acredito que essa questão do financiamento é bom que o próprio banco já é uma segurança quando você faz um financiamento, já tem força de escritura pública, não é isso mesmo? Exatamente, exatamente. O contrato do banco, ele serve como escritura pública, mas ainda assim, é interessante ter uma assessoria, porque a gente já chegou a pegar casos de clientes que às vezes tinham assinado contrato de financiamento, mas não tinha feito alguma etapa ali que acabou complicando a documentação na hora da venda, enfim. Então, e isso é, assim, um ponto. Uma bela dor de cabeça no futuro. Exato, um ponto muito, muito, muito delicado. Assim, as pessoas não sabem a dor de cabeça que é realmente você fazer uma transação dessa, né, querendo ou não, muito dinheiro. Normalmente é a maior transação que a pessoa faz durante a vida dela. Exato, exato. E às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou com a cara e com a coragem, eu vou sozinho. Ai, essa a gente já pegou tanto caso, complicadíssimo. Sim, sim, eu também já peguei casos que a pessoa deixou dívida no imóvel e a pessoa que estava comprando não viu e acaba que tendo que assumir essa dívida. São cada situações. Por Exato. isso que é importante buscar, né, uma assessoria de um corretor, de uma pessoa especialista em crédito, que nem você. E essa é a importância para que não tenha dor de cabeça no futuro. Exatamente, exatamente. A gente até outro dia ajudou um cliente que ele estava querendo vender o imóvel dele, e quando a gente foi pedir a documentação, aconteceu o quê? Tudo bem, me manda aí a matrícula. A matrícula estava no nome de outra pessoa Que nem sabe quem é. aleatória. E aí a gente foi falar com ele, ele falou assim: não, eu tenho um contratinho aqui e tudo mais. Então, assim, na época não fez com o corretor. A sorte é que ele ainda tinha contato com os vendedores. Mas eram herdeiros, né? E aí um dos vendedores não queria assinar a escritura. Então, assim, foi uma dor de cabeça. Uhum. Porque nessas situações que você percebe assim, poxa, eu precisava realmente ter um De uma auxílio. assessoria. Natália, queria só fazer uma pausa aqui para agradecer um parceiro que inclusive está nos ajudando e está fazendo essa entrevista com você hoje. É o Luiz Duarte, lá da Foz Publicidade e da Foz TV, que está fazendo esse estúdio aqui muito bacana para quem quiser, inclusive, fazer um podcast, fazer uma entrevista legal. Tem esse espaço aqui que ele aluga por hora. Vou deixar na descrição do link aqui. Quem quiser, só entrar em contato com o Luiz, que ele vai receber você muito bem e você vai conseguir fazer um vídeo bacana igual esse aqui que a gente está fazendo. Exatamente, super aprovado. Você estava comentando dessas situações, né, atípicas que acontecem de dar problema. Você lembra de alguma que sim, que ficou bem forte na sua cabeça? Tem várias situações. Mas, assim, tem algumas que a gente não espera, né? Então, quando a gente fala muito dessa questão assim, não, né, fazer o financiamento com o banco, né, a gente sabe que, obviamente, o banco ele tem aquele produto, e ele, muitas vezes, ele acaba oferecendo pelos gerentes, Sim. né, e só que, assim, o gerente, ele tem uma carga muito grande. Que não é só financiamento imobiliário. Exato, ele tem a parte de atendimento, ele tem várias metas ali para poder atender e ali algumas situações acabam passando. Então, assim, a gente já teve situações, né, em que muitas vezes a gente estava auxiliando, né, com parceria com a imobiliária e o cliente às vezes foi até a agência e o gerente falou, né, opa, peraí, esse cara vai fazer um financiamento, eu vou puxar ele aqui para mim. Tem a meta dele para bater lá. Exato, exatamente. Então, e o que aconteceu? O gerente chegou e falou assim, não, vamos você fazer comigo, tudo. Só que a gente já tinha rodado a ficha desse cliente, tinha aprovado, assim, 70% praticamente do valor que ele precisava. Ele precisava ali no limite. O gerente dele falou assim, não, pode ficar tranquilo, você vai fazer aqui comigo, você já tem a conta PJ, abre uma conta pessoa física, eu vou conseguir o crédito para você. Só que a gente tem contato direto, né, com o centro de decisões, né, as mesas de crédito dos bancos e falaram, olha, não tem como, né, o cliente não apresenta a renda que é necessária. E aí fez o cliente abrir a conta na pessoa física, né, sem necessidade, né, nesse banco em específico não precisava abrir a conta.
E aí, prometeu, não, vou conseguir o crédito, vou conseguir o crédito, vou conseguir o crédito. Se eu não conseguir o crédito, qualquer coisa a gente faz um capital de giro pela sua empresa. Nossa. A diferença de juros de um financiamento imobiliário para um capital de giro, Eu não sei nem precisar essa diferença. vou te falar assim, se você pegar às vezes um capital de giro muito bom mesmo, você vai conseguir uma taxa de juros ali de seus 2% ao mês, ou seja, 24% ao ano. Enquanto isso, hoje que a taxa tá alta, você não chega nem perto de 24%. Nem perto. Na época que a gente fez esse processo, a taxa estava em 8 ponto alguma coisa, né? Então, assim, 3 vezes mais a taxa de juros. E a gente alertou o cliente. A gente falou assim, olha, se você for por essa via também, você vai gastar muito, né? A gente tem aqui outras alternativas de banco. Não, mas meu gerente vai conseguir, vai conseguir. Moral da história, o gerente não conseguiu o financiamento mais alto. O mais alto ficou com o nosso, inclusive ele, na hora que ele foi subir, ficou mais baixo ali, porque ele ficou mexendo no cadastro do cliente, então às vezes pode cair. E não conseguiu também o crédito PJ. Só que o cliente assinou o contrato com a imobiliária baseado... Que tinha que aprovar o financiamento. E baseado no que o gerente falou, que ele ia conseguir. Entendi. Então, assim, são N situações, mas acho que o principal é a questão de transparência, né? Então, assim, às vezes fazer com uma assessoria, poxa, mas a assessoria, né, ela tem um comissionamento de acordo com os processos? Tem, mas, poxa, tem várias possibilidades. Então, assim, com certeza vai procurar a melhor possibilidade e não simplesmente empurrar, né? E falar assim, vai dar tudo certo? Faz esse outro produto aqui, tá tudo certo, a gente vai conseguir. Então, acho que é muito essa questão também. Tem um lado humano de olhar e falar. Eu acredito que foi o que você comentou, né? O banco, ele tem, além do financiamento imobiliário, diversos produtos. Diferentemente, quando alguém procura a 520 Créditos, que vocês são focados no financiamento imobiliário, você vai dar uma atenção e uma assessoria, inclusive, muito melhor para aquele cliente. Exatamente. A gente tenta realmente, assim, buscar a melhor alternativa para ele. Tudo bem, a melhor alternativa vai ser o financiamento imobiliário. Ok, dentro do financiamento imobiliário, qual que vai ser o melhor banco? A gente brinca normalmente o quê? O cliente, qual que é a diferença, às vezes, de fazer, né, com a gente, ou com, às vezes, qualquer outra assessoria do que direto com o banco. Você chegou no seu banco ali vermelhinho, e aí você chegou e conseguiu a aprovação. Nunca que seu gerente vai chegar e falar assim, vai aqui do lado do banco laranjinha que a taxa dele tá melhor. Pra ver, né? Vai lá consultar. Né? Então, assim, acho que isso é uma das principais diferenças também. Você, quando um cliente consulta lá, vocês conseguem apresentar diversas opções para ele poder escolher a melhor. Exatamente. E é uma coisa que a gente toma um cuidado também, né? A partir do momento que você tem várias consultas no CPF, dependendo de como for o resultado, isso às vezes pode impactar no score dele e caindo. Então, hoje, por conhecimento também das financeiras, a gente, quando recebe a documentação do cliente, a gente já vai filtrar para poder entender, né, o que, tudo bem, às vezes nesse banco aqui não vai encaixar, porque esse banco aqui ele tem uma determinada restrição. Ou esse banco aqui, ele só chegaria realmente até os 80%, sem possibilidade nenhuma de chegar nos 90%. Então, né, a gente sempre vai tentar direcionar também da melhor forma. Que essa é a verdadeira função de ter uma assessoria prestando esse serviço para você, olhando qual que é a melhor condição, qual banco. Exatamente. É a mesma coisa para vocês como corretores, né? Poxa, o cliente chega ali e aí ele tem condição de ter um imóvel de 400 mil. Você não vai chegar e falar assim, não, vamos aqui nesse de 500. Por mais que seja lindo e maravilhoso, ele vai ficar encantado. Mas, poxa, você quer vender um sonho ali para ele, né? Não uma coisa que ele não vai conseguir. Vai se frustrar. Exatamente. Legal. Natália, sobre os financiamentos, existem mais de um tipo de financiamento? Como é que funciona essa parte? Legal. Existe sim, né? Existe hoje sistemas também. Então, a gente tem o SFH, que é o mais comum, que são financiamentos em que o imóvel ele pode custar até 1,5 milhão, né? E nesses imóveis, por exemplo, é possível utilizar o FGTS, uma outra regra do FGTS, né? Que esteja incluso no SFH. Exatamente. SFH significa? Sistema Financeiro Habitacional. Legal. Tá? E a gente tem também o SFI, que aí são imóveis que realmente são acima de 1,5 milhão. Antes tinha uma distinção muito grande que falava da questão de
da questão de diferença de taxas, né, ou diferença de prazo. Só que hoje em dia a gente já vê uma flexibilidade um pouco maior, né? A gente pega clientes aí que muitas vezes vão financiar valores altos, imóveis também, né, de alto padrão ou luxo, e que acabam tendo as mesmas taxas que um cliente que está enquadrado ali no SFH. Né? Então, isso eu acho que mudou um pouquinho. A gente sente mais que a principal diferença mesmo entre esses dois acaba sendo essa questão da utilização do FGTS. Entendi. Nesses sistemas que você comentou, Natália, eu escuto bastante que tem duas tabelas. Seria isso mesmo? Tabela saque, tabela price? Eu estou falando corretamente? E quais seriam as diferenças dela? Legal. É isso mesmo, tem duas tabelas. A tabela saque, hoje que é uma das mais comercializadas, é uma tabela que ela é uma parcela que ela vai caindo, né? Então, até o formato dela, a gente normalmente faz um triângulo ali, para mostrar que ela realmente é decrescente. E assim, ela às vezes assusta um pouquinho porque a parcela dela acaba sendo mais alta. Parcela inicial, no caso. Exatamente, do que a tabela price, por exemplo. Só que quando a gente pega o custo final das duas, né, a gente faz um comparativo, a tabela saque, ela pode chegar a ser 25% mais barata do que a price. Entendi. Então, outro ponto também que é importante, né? Óbvio, a gente tem um perfil que tem a questão da amortização ali muito forte, né? Mas tem, às vezes, o cliente que ele realmente ele vai pagar até o final aquele financiamento. E a gente sempre mostra para o cliente o quê? Muitas vezes, a pessoa está fazendo ali com os seus 30, 35 anos e o finalzinho do financiamento dela é praticamente o período que ela vai se aposentar. E a gente sabe que nós estamos num país em que a aposentadoria veio e, obviamente, nossa renda caiu. Com certeza. Né? Então, assim, a tabela saque, ela acaba sendo muito mais confortável nesse sentido. Que às vezes a pessoa está começando ali, por exemplo, com uma parcela de R$ 2.000 e ali no final ela está acabando com uma parcela de R$ 500. Então, acaba sendo muito melhor nesse sentido. E a tabela price, ela é um tipo de parcela contínua. Ela pode ter alguma alteração ali, às vezes aumentar um pouquinho por conta do seguro, né, que ele está embutido na parcela, e aliás é obrigatório esse seguro. E assim, muita gente às vezes acaba, né, indo para essa tabela porque realmente a parcela inicial ela é menor, né, do que a saque. E só que em compensação é um financiamento que ele é mais caro. E também pensando nessa situação em que a renda caiu, conforme você vai passando os anos. Nos anos, a parcela ela tá ou a mesma coisa, ou às vezes ela tem um pequeno aumento também. Entendi. Então, isso é um fator importante. A gente, assim, acaba muitas vezes recomendando muito mais a saque, porque querendo ou não, a gente não tem como também colocar uma previsão para o cliente, né? Pensar assim, você vai amortizar tanto, né? Ou daqui a tanto tempo você vai acabar, né, antecipando as parcelas. Então, a saque, querendo ou não, é mais segura, né? Entendi. Em relação às taxas, a gente sabe que tem uma taxa que eles chamam de TR, que são indexados o financiamento nessas taxas, e tem o IPCA. Tem alguma diferença também? Como é que funciona? Tem uma diferença e é sempre importante, assim, olhar exatamente qual que é o tipo de indexador, né? O indexador, ele nada mais é que uma forma de corrigir as parcelas. Então, a principal, que é a ATR, a taxa referencial, ela é uma forma muito menos agressiva do que as demais, né? Então, normalmente, aí se houver algum tipo de correção, é uma correção muito pequena, né? E a gente teve aí praticamente do período de 2017 até agora, comecinho de 2022, que ela estava zerada. Então, assim, Não houve correção, praticamente. Não, exatamente, não houve correção nenhuma. E aí a gente tem outras formas, né, de correção. A gente tem, por exemplo, IPCA. E a IPCA é inflação. Então, assim, a gente teve muitos casos ali em 2019, 2020, que começou a surgir, né, esses financiamentos atrelados ao IPCA, que a taxa de juros, ok, era mais barata, né, era muito mais baixa do que da TR. No momento que ele contratou. Exato, só que qual que é a grande questão? A parcela dele vai corrigindo. Então, a gente teve clientes desesperados, às vezes que tinham fechado em outro lugar, vindo depois falar, olha, mas eu fechei meu financiamento e agora depois de 3 meses, ele já tá R$ 400 a mais. Então,
poxa, é uma correção muito agressiva. Que impacta muito no planejamento financeiro daquele cliente. Sim, exatamente. Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo agora, período pré-eleições, final de pandemia, que não sabe se realmente vai acabar, é uma inflação alta. Quem realmente estava nessa modalidade de taxa, acho que deu uma sofrida, né? Deu uma bela de uma sofrida. Existem alguns tipos de correção hoje no mercado, né? Mas a gente sempre vai indicar realmente, se for pré-fixada, que seja por TR, né? E existem também as fixadas. Só que as fixadas, normalmente, a taxa de juros é um pouquinho mais alta. Entendi. Só que pelo menos é um tipo de crédito, né? Não só financiamento, mas outros tipos de crédito que parcela é aquilo e acabou. Né? Então, Não tem alteração. não tem interação, não tem surpresa nenhuma também. Aproveitando esse gancho, vamos supor que eu tenha caído feito um financiamento sobre a IPCA. Eu consigo fazer uma portabilidade para um novo financiamento? Consigo mudar? Consegue. É possível sim. Hoje tem alguns bancos que fazem a portabilidade de crédito. E realmente, agora, do jeito que estão as taxas de juros, é interessante para realmente as pessoas que às vezes fizeram financiamento pelo IPCA. Né? Quando a gente olha para trás, a gente vê ali comecinho de 2021, a gente tinha muita gente realmente fazendo portabilidade, mesmo sendo TR, por quê? Às vezes a pessoa pegou um financiamento há 4 anos atrás com uma taxa de juros de 11%, e aí entra naquela taxa de 6,7, 6,99. Estava muito mais atrativa. Muito mais, muito mais. Agora, né, como ela está mais alta, já não é mais tão interessante. E isso é importante também, o quê? Fazer sempre uma análise. Né? Apesar de falar assim, poxa, minha taxa está 10,5, vou para uma taxa então de 9,99. Dependendo ali da diferença, pode ser que não vale tanto a pena, porque, querendo ou não, a pessoa vai ter um custo ali também para poder fazer essa portabilidade. Então, é uma coisa para ser estudada também, mas é possível, sim, né, essa portabilidade. Essa portabilidade, então, tem um custo para o cliente que desejar fazer? Tem. Normalmente, esse cliente ele vai ter que pagar ali uma averbação de cartório, dependendo do banco, ele pode também ter uma tarifa bancária para poder pagar a avaliação, né, então... Tem que realmente valer a pena ver se vale fazer essa mudança, essa migração. Exatamente. Tem que fazer um estudo ali para ver o quão viável é fazer aquela manobra ou não. Legal. Então, você que tá sofrendo aí, que tá pagando um financiamento que começou baixo e aumentou, procura a Natália, né? Exatamente. Não fica sofrendo, não. Tenta pelo menos entender se dá para melhorar, se tem alguma vantagem. Exatamente. A gente faz muito isso. A gente olha para ver se o cenário é favorável para mudar ou não. Legal. Você comentou um pouco sobre taxa, né, de financiamento e lá atrás você tinha comentado da questão que é obrigatório contratar um seguro também. Normalmente, quais são essas taxas que o banco exige que você pague para que seja feito um financiamento? Legal. Bom, então, quando a gente fala de seguro, até a maioria das pessoas vai olhar e vai falar assim, poxa, mas não tem seguro. Mas dentro da parcela do financiamento, tem 2 seguros ali que estão embutidos. Eles são obrigatórios, né? Um deles é exatamente pro imóvel, né? Então, a gente até brinca, né? Aconteceu qualquer coisa que não dá mais para você habitar naquele imóvel e, obviamente, não teve um culpado, né? Esse seguro ele vai cobrir, né, o valor do imóvel e, consequentemente, poder fazer a quitação do financiamento. E tem um outro seguro também que ele vai cobrir as pessoas que participaram da renda daquele imóvel, né? Então, nesse sentido, se acontecer qualquer coisa, também o que é interessante é que é proporcional. Então, por exemplo, comprei um imóvel em que eu participei de 40% da composição de renda, né? E aconteceu qualquer coisa, né, comigo, 40% da parcela vai acabar sendo comprometida. Então, esse seguro vai lá e ele vai cobrir esses 40%. Né? Então, é bastante interessante. Então, dentro da parcela, ele já está embutido isso. E aí, quando o cliente ele realmente vai comprar, e aí um ponto super importante também, porque o cliente está sempre preparado o quê? Para o valor da entrada. Né? Nunca para documentação. Nunca para documentação. Então, super importante para quem vai fazer a compra aí do primeiro imóvel, não sabe, ter aí cerca de 4 a 5% do valor do imóvel para poder pagar essas custas. Então, primeiro valor aí que acaba aparecendo é realmente a tarifa bancária. Sim.
Então, a tarifa bancária ela vai englobar ali tanto a análise que é feita do imóvel, né, engenharia, para ver se está tudo ok, né, É a tal avaliação, né? Que eles fazem do imóvel. Exatamente, exatamente. E até mesmo para ser confeccionado o contrato, que aí, como você estava até falando, Leandro, tem o contrato do financiamento, ele é válido como uma escritura pública. Uhum. E se a pessoa fosse fazer uma compra, por exemplo, à vista, ela ia pagar a escritura pública. Sim. Então, né, esse custo, de qualquer forma, ele iria existir. Depois, ela vai ter a parte do ITBI, que é o imposto pago para a prefeitura. Que varia de cada prefeitura, de cada cidade. Exatamente. Não tem como chegar e falar assim, não é tantos por cento. Ele acaba variando. São Bernardo, se eu não me engano, são 2,5%. São Paulo já é 3%. Santo André, que é vizinha aqui, já é 2%, já é um pouco mais barato. Exatamente. E tem alguns descontos. Às vezes, se a pessoa está financiando, ela vai ter um determinado desconto. Santo André, por exemplo, tem um desconto muito bacana para quem está financiando. A gente até fala, poxa vida, né? 2 cidades vizinhas e assim, a gente já pegou Tão ITBI diferentes. que saiu metade de um, né, de um imóvel para o outro. E aí, depois do ITBI estar pago, né? Aí vem o registro do imóvel, né? Que é a parte do cartório. E aí varia também. Esse valor pode ir aí de 1% até 2%. Quando, por exemplo, não é o primeiro imóvel da pessoa, ela pode chegar a pagar até 2% aí em relação ao valor do imóvel para pagar essa tarifa. E isso tudo tem que ser pago à vista, né? A pessoa, além do dinheiro para a entrada, que você comentou, que é ideal ter uns 20% ali, a pessoa tem que reservar na hora um dinheiro para fazer essas custas. Exatamente, exatamente. Existe, às vezes, algumas campanhas de municípios que eles querem ajudar a população a regularizar a documentação, que às vezes eles até fazem alguma coisa em relação ao parcelamento, mas não é regra. Então, realmente, é importante a pessoa estar preparada para ela pagar tudo aquilo à vista. Né? Porque é um custo e ali chega na hora depois que você já passou por todo o processo de financiamento. Aí você fica sabendo e fala, opa, peraí, não sabia disso. Né, correr atrás desse dinheiro. Chega a surpresa, né? Exato. Eu costumo sempre orientar, principalmente os clientes que estão comprando o primeiro imóvel, que vem com isso bem cru. Muitas vezes nem sabem quanto que vai ter que despender para ter esse custo de documentação. Às vezes nem imaginava que era tudo isso, então essa orientação é muito importante. É um profissional diferenciado, né, gente? Porque olha o tanto de cliente que a gente pega ali, mesmo com auxílio de corretor, que vem sem nada de informação. Sim. Verdade. Então, isso é super importante. Verdade. Você comentou na questão do seguro, você falou que o seguro ele pode abranger as demais pessoas que constam no contrato. Tem algum limite, quantidade de pessoas que podem financiar um mesmo imóvel junto? Tem alguma restrição que elas têm que ser parentes, cônjuges, alguma coisa do tipo? Legal. Cada banco ele tem uma política. A maioria dos bancos eles permitem que tenha 2 pessoas fazendo a composição de renda. Mas tem banco que pode chegar até 4 pessoas, né? Banco que pode chegar até 4 pessoas realmente tem que ter ali pelo menos 2 pessoas que tenham um vínculo familiar, né? Então, por exemplo, tudo bem, quero comprar um imóvel com um amigo meu, tá bom. Mas a gente não tem renda suficiente, então vai entrar a mãe dele, tudo bem. Aí tem um vínculo familiar, ok. Porque é mãe. Exatamente, exatamente. Então aí é possível. E tem outros bancos, por exemplo, que às vezes realmente são só 2 pessoas, mas não necessariamente essas pessoas precisam ter algum tipo de vínculo. Né? Outra coisa que é super importante, que tem surgido bastante, por exemplo, casais homoafetivos. Então, tem muitos deles que pensam assim, poxa vida, né? São 2 mulheres, são 2 homens, né? Então não pode compor renda. Pode. Né? Que bom, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, que vem muita gente com esse tipo de dúvida. E às vezes a gente já chegou até a pegar casos assim, poxa, são 2 amigos de longa data, às vezes vai comprar um imóvel para fazer um investimento, etc., sem problema nenhum. Sócias, por exemplo, a gente já chegou a fazer imóveis de sócios, então, sem problema algum, né? Tem possibilidade de fazer essa composição de renda. Desde que elas se enquadrem em tudo aquilo que a gente já comentou, né? Ter renda compatível, ter a documentação que você falou no início, tá sem problemas nenhum, então. Exatamente, valor de entrada, então, sem problema algum. Legal. Natália, uma pergunta que eu escuto bastante também é: por que demora tantas vezes a aprovação pelos bancos? Por que eles demoram tanto e quanto tempo em média isso costuma demorar? E qual que depois que ele aprovou, quais são os próximos passos? Legal. De novo, cada banco às vezes acaba tendo uma forma, né? Mas tem bancos realmente que às vezes a gente vai subir uma ficha e depende de como for, se esse cliente já for correntista, às vezes a gente tem a resposta na mesma hora,
né? Ou às vezes ali a questão de 1 hora, né? 15 minutos. Só que quando esse cliente, por exemplo, ele não tem histórico, né, junto desse banco, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a comprovação de renda dele tem que ir para um cadastro interno do banco. Entendi. E o cadastro interno nada mais é do que um departamento com pessoas, né? E, consequentemente, ali junta a demanda do país inteiro e às vezes isso acaba demorando mesmo. Mas, assim, hoje uma aprovação, ela pode realmente sair na mesma hora e dependendo de como for, se ela for entrar, por exemplo, nesse processo de cadastro interno, quando a pessoa não tem histórico ali, ela pode chegar a levar 3 a 5 dias. Que não é tanto tempo assim, né? É um processo que não é tão longo, e um fator que é super importante também, né, obviamente a questão da documentação. Então, a pessoa enviar uma documentação que esteja legível, sem nenhum tipo de corte, né, não tá faltando nenhuma parte, é super importante, porque senão, o que acaba acontecendo? A consultoria vai lá e encaminha a documentação, né, por mais que já tenha falado: "Olha, vai voltar essa documentação", o cliente fala: "Não, pode mandar". Manda assim mesmo, né? Aí volta. Aí fica nessa coisa do vai e Fica vem. perdendo mais tempo, né? Exatamente. Então, uma documentação legível, documentação completa também. Às vezes tem gente que a gente fala, ó, manda os 3 últimos meses de holerite. Aí a pessoa vai e manda 2. Aí, eu vou atrás do outro e tal. Então, isso vai fazendo com que demore também. E aí é ruim para a própria pessoa que tá querendo conquistar logo a casa dela, o sonho dela de ter um lugar para morar, isso atrapalha ela mesma. Exatamente, exatamente. Então, isso às vezes acaba atrapalhando. Natália, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Teve alguma coisa que faltou eu perguntar, que seja importante, que você que está mais vendo essa parte de créditos, que costumam bastante questionar também? Alguma coisa para finalizar? Eu acho que, assim, o importante é realmente procurar, né, profissionais que ajudem, Sim. porque, como a gente falou, é o maior investimento que a gente faz na vida. Uhum. A gente sabe a ansiedade, né, em relação à compra do imóvel, que é muito grande, mas né, precisa entender que são alguns processos. Então, assim, existem processos que a gente já chegou a fazer em 20 dias para o vendedor receber. E existem processos, às vezes, que eles são um pouco mais demorados, porque tem FGTS, tem quitação de outro banco, né, e aí esse prazo acaba se alongando. Às vezes são 60 dias para o vendedor receber. Então, assim, por mais que às vezes olhe para o processo e dê aquela ansiedade, fala assim, poxa, mas será que eu não vou morar na minha casa? Vai dar tudo certo, gente, vai dar tudo certo. É que são bancos, são processos, é documentação, é muito dinheiro que tá indo ali, né, no empréstimo, né, mas no final das contas sempre acaba valendo a pena. Com certeza, é a realização de um sonho, né? Exatamente, exatamente. E assim, a gente fica muito feliz, né, em participar Com desses certeza. momentos. É uma das horas mais gratificantes, né? Você vê que a pessoa conquistou aquilo que ela tanto queria. Exatamente, exatamente. Acho que é um dos melhores momentos. Verdade. Natália, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Mais uma vez, obrigado ao Luiz Duarte, lá da Foz TV, da Foz Publicidade. Vai ficar o link aqui, tanto da Natália, tanto do Luiz, para vocês entrarem em contato. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado também. Muito. Natália, para quem quiser conversar com você, ter aquela consultoria que vai ajudar bastante a adquirir tanto o imóvel desejado, como é que a pessoa te encontra? Legal. O pessoal pode encontrar a gente em LinkedIn, Instagram, tá? 520 Créditos. E também pelo nosso WhatsApp, tá? Quem quiser, é só ir pelo 933530520. Até já combinou já o número para ficar fácil de lembrar. Para não ter como errar, né? Exatamente. Tá legal. Natália, bom. mais uma vez, muito obrigado Obrigada a você, pela Leandro. aceitar esse convite. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal para ter mais vídeos como esse, tá bom? Então, obrigado. Até a próxima. Forte abraço. Obrigado, Natália. Obrigada.